Bom dia, irmãos, tudo bem com os irmãos? Bom, esse hino que nós cantamos, Justo é Senhor, é uma parte dos Salmos, né? Um trecho dos Salmos, o livro que nós vamos estudar hoje. E o objetivo dos Salmos era isso mesmo, né? Para que a gente tivesse, para que o povo de Deus tivesse os textos para cantar no culto, para celebrar e para fazer as orações. E aí nós já começamos o nosso dia hoje lembrando desse salmo lindo, maravilhoso, Salmo 147, né? Onde nós cantamos agora nesse instante. Então os irmãos vão acompanhando aqui, né, na folhinha e também aí no nosso data show. Salmo 122, 1 diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu acho que é um dos salmos que todos nós sabemos de cor, não é? Podemos falar? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então é Salmo 122, 1. Então é tão gostoso quando nós estudamos o livro dos Salmos, e ele tem tanto a ver com a nossa história, né, de escola bíblica dominical, a nossa conversão. É um livro que todos nós podemos falar sobre ele, todos nós conhecemos. Não é nenhuma parte da história que a gente fala assim, puxa, não sabia, nunca tinha ouvido falar desse personagem. Todos nós, de alguma forma, temos alguma afinidade com os Salmos, né? Então a gente vai lembrar que a Bernadette nos lembrou que, os Salmos, ele é um dos livros poéticos, né? É um livro de poesia e canções. E as características dos livros poéticos são: não possuem um caráter histórico, não predizem atos e ou fatos divinos, tratam de assuntos do coração, tratam das experiências da vida do homem e tratam da relação do coração do homem com o do Pai. Então, a irmã Bernadette, na introdução ao estudo dos livros poéticos, ela nos trouxe esse panorama qual é o objetivo dos livros poéticos, né? Então, os irmãos estão acompanhando aí, Salmos é um dos livros poéticos, a palavra Salmo significa cânticos. E aí depois a gente vai ver um pouco por que né, são cânticos, e de fato são. É uma coletânea com 150 capítulos, então são 150 poemas ou 150 salmos. E algumas curiosidades, né? Salmos é o livro que está bem no meio da Bíblia. Então, quando a gente abrir a Bíblia bem no meio, a gente vai encontrar Salmos. Obrigada, Márcio. Obrigada. E ele, sendo o maior livro da Bíblia, tem 150 capítulos, eu acredito que os irmãos não leram essa semana, não é? Eu acho que os irmãos não deram conta. Talvez alguns de nós não tenhamos dado conta de ler os 150 capítulos numa semana. Mas é uma leitura assim mais fluida, independente. A gente pode ir no Salmo primeiro, vai no 150, depois vai no 30. A gente não precisa fazer aquela sequência histórica, e aí dá um pouquinho mais de tranquilidade para a gente ler. Ele contém o maior salmo, né? O livro dos Salmos contém o maior capítulo da Bíblia, que é o Salmo 119, e também o menor capítulo da Bíblia, que é o Salmo 117. Então, quando a gente era adolescente, que faziam lá aquelas perguntas, né? Qual é o maior livro da Bíblia? É Salmo 100. Qual é o maior capítulo? Salmo 119. Então, a gente sabia essas coisas aqui, né? Os Salmos, eles abarcam os versículos mais popularmente conhecidos, né? Então, se alguma pessoa que não conheça nada da Bíblia, pode ser que ela conheça o Salmo 23, por exemplo. Uma pessoa que não seja cristã, pode ser que a gente chegue na casa dela e a Bíblia esteja aberta, possivelmente no Salmo 90, ou em algum salmo. Então, os versículos mais populares conhecidos, fora o João 3,16, que é um dos versículos também bem conhecidos, eles estão no livro dos Salmos, especialmente o Salmo 23, né, que fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ou o Salmo 90, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E também, meus irmãos, é o livro mais citado no Novo Testamento. Quem se lembra aqui, né, da palavra de Jesus na cruz, quando a gente estudou com o pastor Elias na última ceia, e Jesus ali na cruz recitou um salmo. Vocês lembram que número que era o salmo que Jesus recitou? 20, errou só por 100, tá? O 22 estava certo, é Salmo 22, isso mesmo. E aí nem quero dar um spoiler, mas já falando a próxima palavra da cruz, né?
quando Jesus vai falar, nas tuas mãos entrego o meu espírito, também faz uma referência ao Salmo 31, versículo 5. Então, vários trechos no Novo Testamento fazem referência aos Salmos. O escritor aos Hebreus faz referência aos Salmos, Atos 2 faz referência aos Salmos, Lucas 24, 44, a Páscoa, no discurso de Páscoa, Jesus também faz referência aos Salmos. Por quê? Como os Salmos eles eram utilizados para o período do culto, era comum que o povo, que os judeus soubessem os trechos da Escritura. Assim como nós aqui falamos, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, ou como nós já falamos alguns aqui, fazendo referência a alguns salmos ou o hino que a gente cantou. Então era comum que os salmos fossem bastante citados. Alguns, acham ou citavam salmos como os salmos de Davi, mas nem todos os salmos são de Davi, da autoria de Davi. É bem verdade que ele é o autor mais citado, então mais ou menos 50% dos salmos, eles são de Davi. Mas tem outros escritores, como Moisés, Davi, Salomão, Asaf, seus filhos, os filhos de Coré, ou de Corá, Emã, Etã e vários outros autores anônimos. E desses salmos de Davi, ou salmos davídicos, pode ser que alguns não sejam exatamente dele, mas no estilo dele. Eu lembro quando nós fomos lá naquela região de Minas Gerais, Ouro Preto, Tiradentes, nós fizemos uma viagem, e aí tinham muitas obras de Aleijadinho, E aí você pensa, como que Aleijadinho fez tantas obras com X anos de vida? É porque, na verdade, tinha uma escola, de Aleijadinho. Então, muitos que reproduziam no estilo de Aleijadinho. Então, pode ser que alguns desses salmos não sejam, de fato, de Davi, mas no estilo de Davi ou na escola de Davi, tá? Mas ele aí, é atribuído a ele a autoria dos salmos, mas o rei Davi não foi o único, autor dos salmos. O período que foi escrito é um intervalo aí de 1000 anos, porque se nós temos Salmo de Moisés, que é o Salmo 90, um dos mais conhecidos, ele viveu 1500 anos antes de Cristo, então pode ser aí talvez o primeiro Salmo, E aí o último Salmo, ou os últimos Salmos, escritos no pós-cativeiro como o Salmo 126. Então um intervalo aí de 1000 anos. Então, a gente entende que foi o quê? Uma coletânea de textos que foram sendo juntados num livro, com o objetivo de que fossem cantados pelo povo de Deus nos momentos especialmente de adoração e de culto. Tudo bem, meus irmãos, até aí? Então, não foi um livro assim, como Esther, que foi escrito ali, ou como um autor único, como a gente já viu em outros tantos livros que nós já estudamos, mas sim por vários autores nesse intervalo grande de tempo de história. Indo para os objetivos, então os salmos, como eu falei, eles eram cantados pelo povo de Deus como uma expressão de sua fé. Quando nós estudamos vários salmos aqui, a irmã Bernadette estava compilando todos, Eu não sei se ficou pronto o nosso material, porque nós estudamos todos os salmos aqui às quintas-feiras, ficamos acho que uns 3 anos, estudando todos os salmos. Então a maioria deles foi conduzido pelo pastor Elias, mas o pastor Edson também, o irmão Daniel também, alguns salmos. E a irmã Bernadette está fazendo um trabalho lindo de juntar todos esses estudos para nós termos aí e para depois voltarmos para eles. Então nós já fizemos esses estudos, salmo a salmo, e eu não vou fazer como o irmão Alexandre, até mesmo porque não teria competência tanto, de dar um resumo de cada capítulo, irmão Alexandre? 150 capítulos não. Mas nós temos um material já muito robusto, que já está organizado, e depois a gente disponibiliza para os irmãos. Mas o que foi bem interessante naquele estudo dos salmos, irmãos, eu me lembro bem do pastor Elias falando, que o bom dos salmos é que a gente tem salmo para todas as horas, Para todas as situações a gente pode lembrar dos salmos. Você está triste? Lembra de um salmo, Esperei confiantemente no Senhor e Ele ouviu o meu clamor, Salmo de alegria, de tristeza, Bendirei ao Senhor em todo tempo, meu coração canta de júbilo e celebra o Deus da minha salvação, o Deus que me dá a vitória. Mas salmos de certezas e de temores,
Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, olha quanta certeza, né? Que não se abalam, mas permanecem para sempre. Ou momentos de temores, como o próprio Salmo que Jesus recitou: Deus meu, por que me desamparastes? Ou porque estás abatido, ó minha alma, eu estou muito abatido, meu coração sofre, me socorre porque eu estou com medo. E aí vai, né? Nós temos salmos aí para todas essas situações. Até mesmo quando a gente está com muita raiva do outro, né? Para querer jogar uma praga para o outro, me livra desse, né? Até para essas horas tem um salmo ali indicado, né? Então, realmente a gente pode usar os salmos em quaisquer situações da nossa vida. Depois os irmãos vão ver nas perguntas. Eu coloquei aí 4 ideias de salmos, que às vezes a gente está mais para os salmos que confiam no Senhor, né? São como os montes de Sião, está mais para esse, e às vezes a gente está mais para um, né? Porque, meu Deus, né? E agora? Para onde eu vou? Para onde eu vou fugir? Estou muito abatido. Então, depois aí a gente vai fazer esse exercício, porque às vezes a gente está num dia, né, de um salmo de muita esperança e um outro dia de salmo de muito lamento. Isso mostra o quanto que os salmos falam a nós e por nós, né? É uma forma da gente expressar a nossa emoção, porque assim são as poesias, né? A gente consegue expressar por ela as emoções. Então, por meio dos salmos, Deus fala conosco e também nós falamos com Deus por meio dos salmos. O estilo literário é a poesia, e aí a poesia tem essa função mesmo, né? É uma linguagem para a mente, para a imaginação e para as emoções. Então os versos são versos breves, são versos poéticos, e a gente tem que entender como poesia, né? Como nós sempre somos instruídos de fazer a leitura de acordo com o propósito daquele texto, senão a gente começa a achar, como, né, nós já fomos instruídos aqui, que a promessa de Abraão é para nós também, né? Que a gente vai ficar rico, ou uma situação onde um determinado personagem da Bíblia fala, mas era para aquela situação, para aquele momento, que não necessariamente é para nós. É interessante que às vezes na contextualização, né, eu quero a bênção de Abraão, a bênção de Jacó para mim, mas só quer a bênção, não quer o sacrifício, né? Quem quer levar o filho, né, para ser sacrificado? Ninguém quer essa parte, né? Mas são os erros, né, de fazer uma leitura literal. E a poesia a gente tem que entendê-la e lê-la como poesia. Então os versos poéticos são breves e a extensão é bem parecida. Então quando a gente estudava lá na escola, lá na 5ª, 6ª série, a gente estudou os gêneros literários e a gente viu o que era uma poesia, o que era uma prosa, o que era um texto narrativo, e aí a gente tem uma poesia. Então a poesia, ela faz muito uso de figuras de linguagem. Como, por exemplo, o pastor falou, inclusive, né, agora recentemente, não lembro se foi no domingo ou na 5ª, o Senhor é o meu pastor. Então, quando não é aqui que, né, nós não somos ovelhas, e ovelha literal aquelas, né, que pastam, e o Senhor é o pastor que cuida dessas ovelhas, mas no uso de uma metáfora, como o Senhor é aquele que cuida das suas ovelhas. Então, uma linguagem bem metafórica. Um outro salmo, né, que alguém pode abrir Salmo 98:8. Salmo 98:8, por favor, que aí a gente vai dividindo aqui as responsabilidades. Né? Então, olha uma figura de linguagem interessante. Batam palmas os rios. Alguém já viu um rio bater palma? Sequer tem palma e tem mão, né, para bater. Mas é uma linguagem, é uma figura de linguagem, né? No caso, é uma prosopopeia. Por quê? Dá personagem características humanas a objetos. E os montes cantem, né? Como está na sua versão? E cantem de alegria os montes. Cantem de alegria os montes não cantam, tá bom? Ninguém vai... A não ser o vídeo lá, né, André, da Disney, onde tem um vulcão que canta, os rios não batem palma e os montes não cantam, mas é uma figura de linguagem para mostrar a grandeza do Senhor, né? Os rios, então, com seu som, batendo as águas nas pedras, então ele faz um som de uma palma, e os montes com os ventos e aquele som da natureza que é convidado a louvar ao Senhor. Pode, por favor, sempre. Então, essa figura, você imagina o rio como uma pessoa que tem um poço. É a prosopopeia. Você atribui a montanha a uma pessoa. Você olha para lá e vê uma pessoa, vê um poço. E aquele
figura lá do texto. É a figura de Urias. Então, não seria nada sano, né? Nada sano a gente chegar para o rio e falar, vamos rio, batam palmas aí, né? Vamos montanha cante, né? Apesar de ter essa figura aí, muito obrigada, pastora Elia, sempre trazendo aí cultura, né? Conhecimento tão bom para a gente. Um outro recurso poético que é utilizado, o paralelismo, né? Então, a gente vê o Salmo 6. Quem pode abrir, por favor? Eu projetei ali, pode ler, né? Está ali projetado. Quem pode fazer a leitura, por favor, desse salmo, desse trecho? Senhor, não me retenhas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitada. Sara, Senhor, os meus ossos estão abalados. Exato. Então a gente vê a métrica, né, aí do texto, e uma frase de baixo que vai complementando a outra. Então, são frases que vão se complementando. Então, tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados, tá? Então, aí a gente vê essa beleza da estrutura do texto, né? Então, uma organização poética mostrando aí nessa estrutura, por exemplo, no Salmo 6, tá bom? Seguindo agora para a estrutura do livro, esse livro, o dos Salmos, que hoje a gente tem um livro com 150 capítulos, na Bíblia hebraica, na Bíblia dos judeus ou na tradição judaica, ele é dividido em 5 livros, tá? Então são Salmos 1, 2, 3, 4 e 5. E aí dividindo pelos capítulos, de 1 a 41, que vão falar da importância de confiar em Deus e não em coisas terrenas. E nos lembram que não devemos temer, pois Deus está conosco, tá? Então, há um detalhe de cada um desses salmos aqui, desses livros, os 5, é que cada um deles termina com uma doxologia e uma bênção. Então, quando a gente olhar o último capítulo do Salmo 1, o 41, quando a gente olhar o último capítulo do Salmo 2, que é o 72, quando a gente olhar o último capítulo do Salmo 3, que é o 89, quando a gente olhar o último do Salmos 4, que é o 106, e o último do 5, que é o 150, todos esses últimos são doxologias, que são textos de exaltar a glória de Deus, tá? Então, doxa é glória, né? E doxologia são esses que exaltam a glória de Deus, tá bom? Então, essa é a organização. E aí, do Salmo 2, devemos entregar os nossos fardos ao Senhor em todos os desafios e todas as provações. O Salmo 3, que descreve Deus como um juiz que pode repreender os juízes terrenos e destruir os inimigos de Israel. O 4, que incentiva a louvar ao Senhor e lembrar que a vingança pertence a Ele. E o último compilado dos Salmos, que é o 5, súplica sincera para que o Senhor nos livre e nos proteja do mal. Tá? Então, aqui mais a título de curiosidade. Vamos seguir então agora como é que a gente entende a leitura desse gênero. Bom, os salmos eram para ser utilizados nos cultos, cânticos, tá bom? Então a gente vai perceber em alguns dos salmos a dica de que momento do culto que era para ser utilizado, como deve ser cantado, ou onde que ele foi escrito. Então quando a gente olhar o título, por exemplo, no Salmo 18... Na minha Bíblia está assim, a foto vocês não vão enxergar, mas se alguém puder abrir o Salmo 18 e ler aquele preâmbulo, antes de começar o primeiro versículo, tem algumas instruções ali. Eu não sei como é que está na Bíblia de vocês, na minha estava desse jeito. Quem achou o Salmo 18 e pode ler as dicas, né, ou as características desse Salmo. Ao regente do coro, Salmo de Davi. Então vamos lá, só uma pausa aí. Então o título de autoria indica um autor. No caso do Salmo 18, quem é o autor? Davi, certo? Ele indica o quê? Para quem? Ao regente do coro. Então tem aí as instruções que é para o regente do coro para ser cantado. O que mais? Isso, então tem aqui, no caso do título histórico, tem a origem desse salmo, em que momento que aconteceu. Então, está bem específico, foi naquele dia, né, quando o Senhor livrou Davi das mãos de Saul, dos seus inimigos, ele escreveu esse salmo para ser cantado. Então, é um cântico que está descrito aqui.
Então ele indica, é um cântico, né? O gênero literário é um cântico. Vamos dar uma olhadinha no Salmo 8. Quem pode ver, por favor? No preâmbulo também. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares. Isso, então aqui tem inclusive qual é a melodia, né? A gente não sabe, não tem esses registros, mas aqui estava bem específico, é para cantar esse texto com essa melodia. O Salmo 9 também vai trazer essa instrução, e dá uma olhadinha no Salmo 60, por favor. O regente do coro estava estudando, antes para a instrução, quando pelejou com Arã, Naaraim, e com Arã, Sobá. Quando Joabe, voltando, notou no Vale do Sul, 12 Isso, aí ele conta exatamente o contexto, mas a instrução da música acabei não entendendo no começo, porque na minha acho que está diferente. Isso. Isso, é isso mesmo, tá? Então aqui fala... Isso, lírios, ou a melodia, né? Ele fala a melodia, então a melodia é essa aqui, né? Porque o texto é uma coisa, a melodia é onde que a gente vai cantando, né? Muito bem. E tem também as instruções para o uso no culto, né? Como, por exemplo, o Salmo 120, onde ele vai falar em que momento do culto, por exemplo, cânticos de romagem, né? Que a gente vai ver mais adiante. Para quando que é para cantar? Quando estiver indo para o culto, indo para Jerusalém, para as festas, então tem a indicação de que momento que eles devem ser cantados. Tá? Então, esses textos iniciais aqui dos Salmos, eles nos dão essas dicas de quem é o autor, né? De quando que ele foi escrito, a indicação do gênero literário, as notas musicais, a instrução para o uso no culto. Nem todos os salmos têm essa instrução, então alguns a gente não sabe a autoria, mas vários deles aí, como nós vimos, tem, tá bom? Eu lembro uma vez quando a gente às vezes ia fazer a leitura do salmo, e às vezes o irmão, né, que ia ler o salmo, ele ficava um tempão tentando ler todo esse preâmbulo, né? A gente falava, vai direto para o salmo, né? Lê direto o salmo, mas às vezes a gente ficava um tempo ali tentando ler e entender tudo aquilo, o título. E aí, meus irmãos, agora, né, da agora em diante, eu vou pedir aos irmãos também a colaboração, a Silvia e a Maria José também vão me ajudar, porque a gente vai ver os gêneros dos salmos, tá? Eu consultei alguns autores aí que trouxeram o compilado do livro dos Salmos, e algumas classificações são diferentes. Daí eu fiz uma que é meio um mix, tá bom? Do que eu fui entendendo. Então os irmãos me perdoem se em algum momento não condizer muito com o que a gente classicamente conhece, tá? Mas então, os gêneros dos salmos, como a gente falou ali agora há pouco, eles são para vários momentos da nossa vida, né? Para tristeza, para alegria, para lamento. Então, eles são organizados pelos gêneros, pelos tipos, pela finalidade, né? Então, o primeiro bloco aqui são os salmos de sabedoria, ou salmos sapienciais. O que são os salmos de sabedoria? São aqueles que fornecem instruções práticas para viver e dão orientação para uma vida justa na busca e na vontade de Deus. Daí eu coloquei na folhinha os números, tá? Indicados, que vocês podem dar uma olhada. Quem lembra algum versículo do Salmo 1? Não pode ser nem pastor Edson, nem pastor Elias. Salmo 1, que vai dar clareza disso. Qual que é o primeiro salmo? Tá certo, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Muito bom, né, irmão Otoniel? Muito bom. O Salmo 1, ele dá instrução de sabedoria, né? Olha, quem não se assenta, esse aqui, né, que fica longe, vai viver melhor. E o Salmo 119, por exemplo, que vai falando bastante pra gente da palavra de Deus. Salmos reais ou salmos messiânicos. Esses salmos, eles exaltam o domínio do Senhor sobre o povo eleito em Sião, através do rei escolhido. Então, esses salmos, eles tratam basicamente do rei Davi e fazem um paralelo com, né, o nosso Messias ungido, o nosso Salvador que virá.
Então ele é exaltado não apenas pelo próprio povo, mas também entre as nações. Então vários desses salmos citam Davi ou rei ou ungido, e aí fazem a referência, né? Aquele que viria a ser o rei, o nosso ungido, o nosso Salvador Jesus. Os salmos de lamentação. Esses salmos, eles estão carregados de emoção e registram a oração do que clama a Deus por libertação divina, de angústia e de dor, né? E voltam-se ao Senhor sempre com confiança. É interessante aqui que o salmista ele começa lamentando a sua dor, a sua tristeza, né? A sua dificuldade, mas no final é sempre um cântico de esperança. E aí eu vou convidar então a irmã Maria José, porque ela vai nos ajudar a entender um pouco de como que se organizam então os salmos de lamentação, cantando um deles, né, Maria José? Por favor. Se você quiser explicar um pouquinho que você escolheu esse salmo, eu escolhi esse salmo, na verdade, porque folheando o inário aqui, eu verifiquei que essa canção ela tem frases de 2 salmos, o Salmo 4 e o Salmo 5, no versículo 8, nos 2 salmos, coincidentemente. E essa canção eu ouvi bastante na minha pré-adolescência, porque minha mãe cantava no coro nessa época, e nós estávamos sempre por perto, eu e meus irmãos e outras crianças estavam sempre por perto enquanto o coro ensaiava. Então é uma melodia, né, e uma letra também, que me acompanha desde a pré-adolescência e me remete a memórias bem bacanas, porque o coro da igreja cantava e havia solistas que faziam a parte deles, né? Então a canção está dividida assim, frases de 2 salmos que se repetem. Então, uma vez o solo ou uníssono e depois o coro repetia em vozes. Aí a segunda frase em uníssono ou solo e depois o coro repetia a mesma frase em 4 vozes, né? Então, assim, eu consegui enxergar um paralelismo aqui, né? Uma ideia que se reforçava através da melodia em 4 vozes, por 2 vezes, né? Então, a mesma frase foi repetida, primeiro em uníssono e depois em 4 vozes. Então, vamos. Salmo 5, 8 e Salmo 4, verso 8. Então, vamos lá. Guia-me na retidão, abre um caminho para mim. Guia-me na retidão, abre um caminho para mim. Pois tu, Senhor, pois tu somente me fazes viver tranquilo. Pois tu, Senhor, pois tu somente me fazes viver tranquilo. Amém. A irmã me acompanhou. É uma visitante lá, não sei. a irmã, eu sou florista desde criança.
Ele assim, a irmã viria aqui para cantar junto com a irmã Maria José, novamente, esse cântico? Acho que sim, né? Então vamos lá. Pode vir, irmã? Foi tão lindo. Eu estou escutando uma vozinha e eu falei assim, quem que é, né? Eu fiquei tão feliz que eu não pude A gente o meu filho ele foi nos Estados Unidos pregar numa igreja e ele estava dando um testemunho que nós somos cristãos da Igreja Batista, nós somos batista, assim, ele já está na 6ª geração, porque os meus pais se casaram na Igreja Batista, os meus avós e os meus bisavós. Nós somos do interior da Bahia e os americanos foram lá levar o Evangelho. Lá, naquela cidade, não existia nenhum crente e a igreja começou na casa dele, depois ele fez uma igreja, aí ele foi para uma outra cidade e lá também o primeiro culto foi realizado com a nossa família, então nós somos tradicionais assim, desde criança a gente nasceu cantando e canta, onde chega a gente canta, né? Amém. Mas eu não sei se nós vamos cantar direito. E o trecho os irmãos podem cantar também, né? Guia-me na retidão, abre o caminho para mim. Aonde que? A gente podia ficar aqui só cantando os salmos, né? Querida, eu acho que esse que era o objetivo mesmo dos salmos, né? O salmista faz uma poesia, põe-se uma canção e a gente fica assim, né? Inspirado, coração, né, B? A emoção vem. Então eu acho que a gente entendeu então o que significa os salmos, né? Com essa canção que é Obrigada Maria José e irmã Raquel, né? Que nos inspiraram. E tantos outros, né? Salmos. Não é Raquel? Eu falei errado, desculpa. Não sei. Edeci. Foi bem longe, eu não sei porque que eu falei Raquel, de onde que eu tirei. Deve ter alguma tradução muito, sei lá. Bom, irmãos, mas nem tudo nos salmos é tudo lindo, maravilhoso, né? Aí temos os salmos imprecatórios, né? Esses salmos são bem controversos, né? Mostram a invocação, a ira de Deus, o julgamento sobre os adversários dos salmistas que eram inimigos de Deus, do tipo que morram seus filhos, né? Que suas vacas, né, não deem leite. Então, uma praguejação, né, daquele que faz o mal para o salmista.
E aí temos vários desses salmos, e eu me lembro do André, quando ele era criança, ele tinha uma amiguinha, entre aspas, né, como diz o André, que ela atormentava muito, ele atormentava muito. E aí, um dia, quer falar, André? Um dia o André chegou para mim e falou: mãe, eu desejo o salmo. Qual era o número do salmo, André? Os traidores sejam destruídos. E aí ele falou o número, né, desse salmo. E eu no começo eu achei tão bonito, mas quando eu li, falei assim, né, que os meus inimigos... Então, mas o que é bonito nesse salmo, gente? Nesses salmos? Que assim, não é a gente que vai com a nossa mão, né? Vai lá esganar. Deus, se o Senhor achar bom, faz isso com ele, né? Então a gente tira do nossa vontade, do peso da nossa vontade de fazer aquilo com as nossas próprias mãos e entrega para Deus, né, Sibeli? Ó, Deus, eu não vou fazer nada, mas se o Senhor achar bom que ele de repente, né, se prejudique, então entrega nas mãos de Deus, e aí Deus, é claro, na sua soberania, vai fazer o que é melhor de acordo com a vontade dele, né? Então, para esses momentos também que a gente está querendo que o inimigo, né, se dê mal mesmo, porque a gente não vai fazer a justiça com as nossas próprias mãos, tem ali os salmos imprecatórios. Então, o salmista, ele convoca o Senhor para punir o ímpio e para defendê-lo. Então, olha, eu vou continuar fazendo a sua obra, mas Deus, se puder fazer isso aqui com o ímpio ou com os meus inimigos, eu vou ficar agradecido, né? Porque somos humanos e os salmos têm justamente essa característica. Salmos de ação de graças, né, que expressam uma profunda consciência e gratidão pelas abundantes bênçãos de Deus, sejam individuais ou nacionais. Vocês vão ver que alguns salmos, eles se repetem, né, nos outros estilos, porque tem versículos que estão mais voltados para um tipo, para um gênero, e outros para outros. E eu vou convidar aqui a irmã Silvia, então, que vai falar dos salmos que tem falado ao coração dela, tá bom? Que tem a ver com salmos de ação de graças. Bom dia, irmãos. Os Salmos, o livro de Salmos foi o primeiro livro que eu li após a conversão. Então todo mundo indicava João, indicavam alguns livros, mas era o livro que eu lia e compreendia. E muitas vezes era como se eu tivesse escrito assim: Senhor, salva-me, né? Sonda-me e me conhece. Então foi um livro que falou muito ao meu coração logo que eu me converti. E eu me lembro quando eu era criança, e criança às vezes não dorme, tem pesadelo, né? E acorda à noite, e minha mãe falava um salmo junto com a gente, que era o Salmo 4, versículo 8, que diz, né: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, faz eu habitar em segurança. E para que a gente dormisse em paz, ela falava: faz com que eu durma em segurança. E aquilo era tão consolador, porque eu dormia, simplesmente dormia, segura, porque Deus cuidava de mim até mesmo enquanto eu dormia. E é incrível porque ao longo dos anos, né, passamos por muitas tribulações, problemas, situações difíceis. E o Márcio, meu marido, fala assim: Silvia, é invejável ver você dormir, né? Ele falou assim: não tem nada que tire o meu sono, problema nenhum tira meu sono, porque existe uma confiança tão grande dentro do meu coração. Durma, filha, porque eu cuido de você. E isso veio da infância, assim, aquilo que ficou internalizado no meu coração, a certeza de que Deus nos guarda. E isso é muito bom. E na adolescência, assim, me lembro também que o adolescente se sente incompreendido, né? Muitas vezes. O adulto também se sente. E o Salmo 139 também era muito consolador para mim, porque a ideia de que o Senhor nos sonda e nos conhece. Então, se existia alguém que me compreendia, me conhecia, era literalmente esse Deus, né? Então eu, mesmo nos meus conflitos internos, nas minhas questões internas, eu tinha certeza que alguém me entendia, né? Alguém sabia exatamente o que eu passava, o que eu pensava e as minhas angústias, e isso aquietava demais o meu coração.
E aí, quando eu fui com o Bruno, vamos filho, a gente precisa decorar, né, para você falar no domingo. E quando a gente começou ali, né, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Eu falei, caramba, eu conheço esse Deus, né? Então, essa certeza, né, que o livro dos Salmos nos dá, de que há um Deus que cuida, há um Deus que nos conhece, há um Deus que nos faz dormir e viver em segurança. Então é esse Deus que devemos buscar. É isso. Todos nós temos, acho que esse salmo, né, em paz me deito, durmo, funciona muito mais do que qualquer cantiga de ninagem. Quantas crianças, né, que tem essa memória? Minha mãe também falava assim, né, a gente ficava ali com medo, e era assim, em paz me deito, durmo e acordo, porque o Senhor... E aí cada uma faz o seu ajuste, né, e depois fica procurando aquele texto igualzinho, né. E é assim, gente, os salmos, eles vão falando ao nosso coração e a gente lembra deles, né, Silvia, exatamente isso. A gente lembra, eles vêm à nossa memória. O irmão Otoniel falou um versículo de cor, e a ideia é que nós tenhamos salmos decorados, né? Porque a palavra guardada no nosso coração, inclusive o salmo fala, orienta que a gente guarde a palavra no nosso coração. Seguindo adiante, então, salmos de peregrinação ou salmos de romagem, né? Que eram os salmos que eram indicados para que o povo cantasse enquanto viajavam para Jerusalém para as festas anuais. Então, esse que a gente falou logo no começo, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ou os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, a nossa boca se encheu de alegria, né? A nossa boca de riso e a língua de júbilo. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Então, aí, vários salmos que o povo deveria cantar na peregrinação para Jerusalém, para suas festas, né? Salmos de entronização, que descrevem a majestade do governo soberano de Deus e a sua criação e o cuidado providencial com o qual ele sustenta, controla e dirige tudo o que ele fez. Então, colocando Deus, né, num poder de majestade. E junto com os hinos de louvor, que também são facilmente reconhecidos pela sua fala, pelo seu texto, exaltando a Deus, que ele deve ser louvado, exaltado e glorificado, porque ele é um Deus de poder e de misericórdia. Então, para a gente ter... Esses irmãos, a irmã Maria José e a irmã Silvia, foram os que me procuraram e deram os nomes dos salmos, tá? Igual eu tinha falado. Depois, se alguém quiser falar um salmo, se tiver um tempinho, aí os irmãos podem trazer, tá? Mas a gente vai encerrar aqui os tipos de salmo cantando um salmo muito conhecido, que é o Salmo 96. Então vamos ficar em pé, um cântico, né, muito conhecido, que é um cântico de exaltação, de entronização e um cântico de louvor. Então agora cantando, sabendo disso. Cantar
caminhando para o nosso final, a conclusão, tá? Muito embora os salmos eles não tenham como tema principal, objetivo principal, trazer teologia ou doutrina, eles têm teologia, doutrina, a gente aprende sobre Deus, sobre a função de Jesus, aprende sobre a criação. Então eles nos ensinam sobre nós, sobre a nossa relação com Deus, sobre a relação com as pessoas. E também como Ele gosta de ser louvado, né? Ensina como Deus gosta de ser louvado, isso é importante. Os textos fáceis de decorar são poesias que falam ao nosso coração, e aí quando era criança também aprendi: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Salmo 119, 17. E sempre poderemos usar os salmos para instrução, consolação e desafio. E aí nas perguntas vocês vão ver, você já conseguiu falar algum salmo para alguém, para o abençoar? Às vezes a gente estava falando na semana passada, né, que conselho que a gente dá, o que a gente fala, né, quando a gente viu lá os amigos de Jó, o que você fala numa situação enroscada como essa, né? Os irmãos lembram, domingo passado nós discutimos sobre isso. Que tal um salmo? Não é? Que tal ter um salmo, né, de consolo, um salmo de esperança, um salmo de socorro, um salmo de louvor? Tem um salmo, a palavra de Deus nunca vai dar errado, né? Claro, a gente não vai falar os imprecatórios aí nessa hora, né? Mas o salmo adequado, na hora certa, ele cura para a alma. Então, que a gente possa ter os salmos no nosso coração. E também ter tranquilidade, porque não é sempre que a gente vai cantar salmos de louvor. Não é sempre. Tem dia que não vai dar mesmo. Tem dia que a gente só vai pedir socorro. E está tudo bem, não é? A gente vai pedir socorro e o socorro virá. E a gente pode aprender muito, então, com esses textos e abençoar as outras pessoas, tá bom? Era isso que eu tinha, então, para a gente discutir. As perguntas estão aí. Que Deus possa nos abençoar, tá bom?